O estado do Mato Grosso está quebradão com uma porrada de dívidas e eles vão tentar resolver isso como? Isso mesmo, metendo imposto. Você imaginaria que o pessoal aprenderia com o Rio de Janeiro. A realidade sacrificou o Rio de Janeiro diante do altar do o que vai dar? E os caras insistem em não aprender. E antes da gente começar, eu só queria avisar você que agora a gente tem bastante conteúdo rodando no Ideias Radicais, certo? Tem um canal aqui, tem um podcast que eu gravei. Eu vou voltar a gravar o podcast, não se preocupa, mas tem podcast agora, tem os artigos no nosso site, o ideiasradicais.com.br/artigos. Você pode acessar lá, a gente tem bastante conteúdo, então para facilitar você acompanhar tudo, tem um aplicativo que se chama Sparkle. O link vai estar lá na descrição, Sparkly, ok? Ele é um aplicativo bem legal, feito pela Hotmart, em que ele faz uma coisa muito inovadora dentro de aplicativos de redes sociais. Ele entrega o conteúdo, então se você pede para receber, ele de fato entrega. E lá tem várias timelines. Então tem a timeline de economia e investimento, que é post sobre economia, tem a timeline de libertarianismo, que é post sobre libertarianismo. Aí tem lá todos os vídeos também. Se você seguir ela, você vai receber uma notificação de todos os nossos vídeos novos. E também vai ter de artigos, de podcasts. E também tem uma outra série especial lá. Eu vou falar mais sobre isso em outra ocasião. Mas é uma série paga, etc. A gente também teve que atrasar alguns vídeos dela, porque deu um problema interno lá, a gente estava esperando resolver, mas ela vai voltar ao normal agora. Mas enfim, se você quiser ver todo o conteúdo de Ideias Radicais em um lugar unificado, para não ficar tendo aqui nos lugares, baixa o Sparkle, instala ele no teu celular e ele vai te notificar toda vez que a gente colocar alguma coisa naquela coisa que você escolheu seguir, fica mais fácil. Mas vamos pro tema do vídeo lá, imposto, E o Mato Grosso não é a única história disso. No Brasil tem vários estados que estão em calamidade financeira, estão atrasando pagamentos. O Rio Grande do Norte recentemente anunciou que vai calotear 2,6, 2,4 bilhões de reais em dívidas com fornecedores. Isso aí tá acontecendo para todo lado, mas vamos falar do Mato Grosso agora, que é um exemplo disso tudo que foi Brasil nos últimos anos e das reformas que a gente precisa fazer pela frente, certo? Porque é aquela coisa que Ayn Rand falava, você pode ignorar a realidade, você só não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. O que acontece? A receita estimada do estado do Mato Grosso para 2020... Receita não, roubo, porque imposto é roubo. O roubo estimado pelo estado do Mato Grosso para 2020 é 19,1 bilhões de reais e o gasto estimado é 19,8 bilhões de reais, faltando por enquanto 700 milhões de reais no orçamento. E vale lembrar que orçamentos de governos são geralmente peças de ficção fantasiosa épica, no sentido em que eles têm assim, uma estimativa de receita, e geralmente os caras tacam lá em cima, os caras têm uma estimativa de o que vai acontecer, estimativas, e daí quando você vai ver é outra coisa inteiramente. Essas coisas muitas vezes aumentam os déficits, às vezes em alguns múltiplos, às vezes sai o dobro ou o triplo para algum lado, e geralmente para baixo. Então, e você tem vários incentivos também para cagar os números, especificamente também pelo fato que você tem que de alguma forma fazer o orçamento balancear. Então você tem incentivos para criar um faturamento mais alto e depois ir cortando, sabe? Porque daí você pode criar um faturamento mais alto, criar umas despesas mais altas, dar emendas, dar coisas, olha, vamos gastar com isso, aí depois daí você ganha votos com isso, mas depois ao longo do ano você fala, pois é, porque o capitalismo malvadão, a CIA atrapalhou os sabotadores, o pessimismo não se entendeu pra onde eu vou com isso. Mas enfim, déficit esperado para ano que vem é 700 milhões de reais, fora 4 bilhões de reais que o estado do Mato Grosso deve para fornecedores. Gente que tá vendendo desde coisas grandes, serviços grandes, até o cara que tá vendendo alfacezinha para uma escola estadual, para merenda, esse tipo de coisa. E esses são os caras que também são extremamente prejudicados. Como é que o estado do Mato Grosso quer resolver isso? Imposto! Não basta que em abril os caras foram lá e criaram um novo imposto no milho, não sei o que, vamos fazer 50 centavos por saco, joga sobe por 3, divide por 2, 600 milhões de reais de roubo estimado em cima disso, o que vai ser na prática repassado para a mesa de todo mundo que come algum produto com milho no Brasil ou no mundo de maneira geral, né? Então é isso. Um monte de gente pagando a conta por causa disso, mas agora tem uma nova rodada de impostos que virão em autogeração de energia em energia rural, em carne, avina, suína e bovina também, ou seja, não só dentro do estado do Mato Grosso, mas também carne
que é comercializada interestadualmente, eu ia falar ao exterior do Mato Grosso, carne exportada do estado, também vai ter aumento de imposto, então você também vai pagar um pouquinho a mais, mas é centavinho, isso aqui vai dar uma graninha aí, e também TV por assinatura, etanol e o imposto no sol, sim, vai ter imposto agora em energia solar vendida na rede. Agora, não, peraí, você gerou energia aqui, né, você comprou um equipamento, já pagou imposto na placa solar, né, todo o equipamento, já pagou uma porra de imposto aqui, importação, um monte de coisa, aí você gerou energia a partir do sol. Não, tem que ter governo aí, né? Então, vão carcar imposto nisso aí também, o que sobe custos de energia, o que sobe custos das empresas, o que também gera uma porrada de coisas, e você já tá vendo o que vai acontecer nessa história, né? O que vai acontecer? Qual que é o resultado? Olha, você tem duas alternativas para você sair disso. Você pode estatizar mais ou você pode mercadizar mais. Privatizar, cortar impostos, cortar... Porque cortar impostos, você tem que fazer isso sempre, mas você tem que cortar despesas também, senão você gera um déficit gigantesco, alguém vai pagar essa conta. Então você tem que cortar despesas e tudo mais. Se você estatizar, o que acontece é que você vai quebrando, né? Você vai venezuelizando a sua economia, você vai cubando a sua economia, até que o negócio quebra e você fala... Foi culpa do capitalismo. Vamos colocar mais Estado de novo e você repete isso eternamente. E quando você tem pobreza pra caramba, você vai lá e culpa, é claro, a CIA. A alternativa é você fazer liberdade de mercado. E o Mato Grosso vai ser um puta laboratório nisso, certo? Porque você tem uma porrada de estados ao redor que não vão fazer isso. O que vai acontecer? Empresas vão falar, olha, então agora tem mais imposto aqui, então vamos desviar mais investimentos para outros estados. Empresas de agro, empresas de várias coisas diferentes vão começar a desviar investimento e falar, cara, aqui não tá dando tão lucro, então o cara vai botar isso lá no Excel dele, o Excel dele vai mostrar, ó. Então, se investir assim, né, um pouquinho aqui, um pouquinho lá no Mato Grosso do Sul, Goiás, etc., faça isso. Então você vai ter investimento saindo do estado, você vai ter emprego saindo do estado, você vai ter desenvolvimento saindo do estado, você vai ter uma porrada de problemas, o que vai gerar queda de receita, etc, etc, e você só tá se dando um tiro no pé, achando que com isso, quem sabe, sangra um pouco e você pode se fazer uma doação de sangue. Já dizia o Churchill, que curiosamente também tem um grande pé na crise de 29, mas enfim, mas ele falava, cara, uma nação querendo se desenvolver por imposto é que nem um cara entrar num balde e querer se puxar pra cima pela alça. Isso é insanidade. E é o que vai acontecer com os caras. A gente vai ter esse experimento natural acontecendo aí, a gente vai conseguir ver isso daqui a alguns anos, a diferença com estados e ver a diferença de crescimento e falar, ó, tá vendo? Mas a população de Mato Grosso vai acabar sofrendo com isso caso esses impostos passem aí. Você imaginaria que o pessoal ia aprender com o Rio de Janeiro? Mas não, Rio de Janeiro faz um puta déficit, faz o quê? Vamos subir impostos de gasolina, vamos subir imposto nisso, vamos subir imposto naquilo, certo? Aí impostos de gasolina vão embora, não tem mais posto na fronteira, aconteceu em Minas Gerais também, tinha imposto na gasolina lá e todos os postos de fronteira desapareceram, certo? Empresas começaram a fugir. Não é à toa que eu tenho amigos aqui em Curitiba que eu chamo de meus amigos refugiados do Rio de Janeiro, que os caras falaram, chega. Falou, entendeu? Empresas começaram a fugir e agora Mato Grosso, pelo jeito, será mais uma vítima nisso se continuar nesse processo. Porque isso aqui não vai resolver, certo? O que os caras precisariam fazer é, olha, você precisa transformar o seu estado em um estado mais competitivo. Como? Cara, reduz burocracia, reduz complicações, atrai empresas, atrai investimento. Não, os caras vão pro outro lado. É triste ver isso. É triste ver isso acontecendo, mas... a gente vai ter uma lição para aprender aqui, que daí pelo menos daqui uns 2 anos, 3, a gente pode olhar e falar, tá vendo? Não aprendeu com o Rio de Janeiro? Aprende com o Mato Grosso. A gente tem mais experimentos agora, pra você ver que não é só com petróleo, com soja também dá na mesma, com gado também dá na mesma. Mas enquanto isso, alguém vai ter que pagar essa conta, alguém vai ser forçado a sofrer por causa disso. Sinto pena por quem está no Mato Grosso que vai sofrendo com isso, mas os brasileiros também vão sofrer de maneira geral, porque a gente está pegando impostos em energia e alimento, ou seja, vai ser repassado para todo mundo. Mas fica aí a lição para outros estados também, fica aí a lição para quem quer sair ganhando com isso. Se você é um estado próximo do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, aliás, se você é um estado próximo deles, saiba que tem um monte de empresas querendo mudar de lugar, você vai atrair elas e aí pode dar uma lição nisso. Você vê que todo país soçando, na verdade, ou todo estado, ou toda cidade soçando, é só uma oportunidade para outro falar, opa, mas vem para cá! Se os caras estão, não, chega aqui, vamos conversar. Então, pelo menos você tem essa migração, seja de empresas ou de pessoas, né? Como o Milton Friedman falava, as pessoas votando com os pés. Pelo menos a gente tem essa alternativa. Aguardamos as lições a serem aprendidas e eu avisei. E saibam que é isso que acontece quando um estado vai lá e gasta pra cá. Vamos dar aumento aqui, vamos dar aumento lá, vamos fazer não sei o que, vamos fazer obra, vamos fazer estádio da Copa. Fizeram estádio.
Teve Copa em Cuiabá. Eu não entendo. Mas teve. É isso que dá. E é isso que dá também. É isso que vai piorar ainda mais se estados e municípios não entrarem na reforma da Previdência. O déficit de estados e municípios, somado nos próximos 10 anos, é 520 bilhões de reais. E aí você vai ter cenas mais comuns como essa, imposto subindo por aí. Primeiro os caras começam, não, vou colocar aqui. Você vai disfarçando isso, ao invés de subir o ICMS para tudo e tudo mais, mas as coisas vão aumentando aí. Tem que colocar esse negócio, tem que colocar Estado e município de volta na reforma da Previdência, e se não colocar, vai ter que correr com essas reformas aí, senão essas cenas se tornarão ainda mais comuns. E alguns estados vão conseguir fazer isso e puxar tudo, e os outros estados vão pro saco. Mas pelo menos é bom a gente ter essa competição de estados. Queria mais que tivesse mais competição entre eles. Queria, na verdade, que tivesse secessão individual, mas enfim. Queria que tivesse mais competição entre eles, porque daí a gente consegue ver isso mais rápido, galera, os estatistas ferrando mais rápido, os estados de liberdade econômica crescendo mais rápido, que daí facilita o eu avisei também. Mas deu pra pegar o espírito, né? E de novo, eu reforço o convite pra vocês, baixa o Sparkle, ele permite que você receba todo o nosso conteúdo de uma maneira unificada, fica mais fácil, ao invés de você ter que ficar indo em site, Spotify, meio chato, então isso aí fica mais simples pra você seguir o nosso conteúdo todo. A gente tá usando várias redes agora também pra tentar diversificar um pouco pra fora do YouTube, pra não depender tanto dele, e porque essas redes sociais permitem tipos de conteúdo diferentes. Mas por esse vídeo é isso aí, o link do Sparkle tá na descrição. Tchau, tchau.